E aí, amigos, tudo bem? Vamos aproveitar para jogar um pouco de Call of Duty Mobile, né? E comentar sobre alguns assuntos que a gente tanto aborda aqui no canal, né? E isso é uma coisa bastante interessante, essa questão aí do Covid, que o medo, ele é sim algo totalmente usado como instrumento de ação. Por que eu falo isso? A gente vê a questão do medo sendo usada de muitas e muitas maneiras. E isso não vem de hoje. Não é o coronavírus que vai fazer as pessoas ficarem apavoradas. Existem várias formas de controlar uma população. Talvez hoje seja o coronavírus, mas amanhã pode ser outra coisa. O ano passado foi outro tipo de ação. E o medo ele serve para controlar você. Claro que a gente tem que entender que o medo ele serve como uma forma de autoproteção. As pessoas têm isso nas suas memórias genéticas. Porque lá no passado, quando as pessoas eram, sei lá, coletoras, caçadoras, elas tinham que, de certa forma, se proteger da, de toda a situação. Por quê? Porque as pessoas elas tinham que se proteger, por exemplo, dos animais maiores. Elas sabiam, ó, se peitar aquele animal, ele vai me matar. Então as pessoas sabiam que era algo complicado. Só que hoje a gente vê que o medo impede também o nosso próprio crescimento. Por exemplo, vai ter medo, por exemplo, de gravar um vídeo para o YouTube. Você que está querendo ter canal também. Se você tiver medo de críticas, se tiver medo de, sei lá, de qualquer tipo de espécie de comentários, sinto muito, meu amigo. Você nunca vai conseguir ter um canal, você nunca vai conseguir colocar a tua opinião na internet. Mesmo não sendo um vídeo propriamente dito, pode ser uma opinião na internet. Da mesma forma como você tem medo, por exemplo, de chegar naquela mina que você gosta e às vezes ela tá dando mó mole pra você e você não vai lá e tem medo de levar um fora dela. E ela pode ser a mãe dos teus filhos, você pode ser feliz pra caralho com ela, mas você tem medo. E por esse medo te impede de chegar nas minas, o medo que faz você, por exemplo, não se destacar na faculdade, o medo que faz você não tentar aquele concurso, o medo que faz você achar que não é capaz daquele emprego. Então o medo ele é uma forma de controle comportamental. E agora com esse coronavírus isso está mais evidente. Isso está muito mais evidente que o coronavírus ele é uma espécie de controle. Por quê? Porque, porra, ninguém quer morrer. Todo mundo tem medo de morrer. Até aquelas pessoas que acreditam em Deus, têm uma fé, têm aquela visão do transcendente, elas não querem morrer. Bom, dependendo da morte, a morte dói, né? É um negócio terrível, cara. É um negócio de louco. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer, de ficar cego, de ficar aleijado, de ficar banguela, de ficar broxa. Cara, o medo, ele faz parte da situação. Mas, por exemplo, você vai morrer um dia. Então, uma hora ou outra, o que você mais teme já vai acontecer. E não adianta você tentar evitar isso. É um fatalismo, cara. É um fatalismo. E você não vai poder fazer nada. Mas por que você, de certa forma, tenta, de qualquer forma, evitar o inevitável? Certas coisas na vida você vai ter que enfrentar. Você vai ter que enfrentar aquela doença, você vai ter que enfrentar a velhice. Então não adianta você achar que ficando em casa, ficando nesse mantra do fica em casa, vai resolver alguma coisa. Primeiramente, você não tem como você ficar em casa para sempre. Por quê? Porque
você precisa desempenhar certas funções que vão, por exemplo, fazer você ser um ser humano melhor. Por exemplo, quantas pessoas que estão longe da palavra do Senhor, né? Por exemplo, você tem que desempenhar suas atividades laborais. Tem gente que trabalha realmente no serviço essencial. Essa pessoa, ela não tem como ficar em casa. Até porque se ela ficar em casa, ela vai fazer falta para a sociedade. Por exemplo, o caminhoneiro que entrega a comida no supermercado, ele não pode ficar em casa. Não existe um robô que faz isso, é um ser humano. Por exemplo, o policial, o bombeiro, o, o repositor do supermercado. Ah, mas Jean, eles são justamente para isso, né? Mas, por exemplo, que nem eu falei, o que é essencial para você? O serviço essencial para aquela pessoa é o trabalho dela. Que ela não pode se furtar de achar que ela vai ficar em casa, ela vai é, tendo, tendo a achando que vai ter, tipo assim, um auxílio do Estado, ou que ela vai ter o emprego dela. Porque o mundo dela vai desmoronar. Então não adianta achar que, eu vou ficar em casa, que vai ficar tudo de boa. Não é assim que funciona, desculpa. Claro que a gente tem que se proteger. Concordo. Tá sendo muito duro para mim ter que me afastar, por exemplo, de pessoas que eu gosto, de pessoas que eu quero sempre estar junto. Pô, dói pra caralho. E você sabe que às vezes a situação exige um certo tipo de sacrifício. E eu concordo com críticas a pessoas que fazem festas clandestinas. Não concordo com festas. Só que achar que, por exemplo, você visitar a pessoa que você gosta, visitar um amigo, sua namorada, sei lá, um irmão ou uma mãe, ainda mais que esse final de semana vai ser agora o Dia das Mães. Quantas mães vão ficar longe de seus filhos, né? Tipo assim, porra. Olha que absurdo, né? Olha que absurdo. Pais e mães longe de seus filhos por conta do Covid, porque elas acham que vão trazer a morte para os seus entes queridos, sabe? Isso é uma coisa surreal, sabe? E isso machuca, isso deixa uma espécie de mácula nas pessoas, porque depois fica desconfiança porque a gente não sabe quando que vai, por exemplo, que a doença vai realmente sair do mundo, né? As pessoas não sabem, cara. As pessoas não sabem, elas não têm certeza, bicho. Elas não têm nenhum tipo de certeza. Tipo assim, porque a maioria das situações que a gente tem em relação ao coronavírus, a gente não sabe, mano. A gente sabe que é muita coisa, é achismo, cara. Até aquele Atila Yamarino, cara, muita coisa que ele fala é puro achismo, cara. É puro achismo. Desculpa. Ele agora reduziu um número de expectativa de mortes para 100 mil brasileiros, antes era 1 milhão. Continua ainda. Eu não sei, eu acredito que não. Pode ser que morra, já morreu 10 mil brasileiros, mas eu acredito que não morra 100 mil brasileiros. Eu acredito que não. Pode ser que a gente tenha muitas perdas ainda, e essas perdas são inevitáveis, infelizmente, porque uma parcela da população que pega essa doença, ela vai acabar padecendo. Infelizmente, a gente está lidando com uma doença perigosa. Só que essa doença perigosa não pode, de certa forma, não pode travar a, a nossa a nossa competição, a nossa concepção de vida, as nossas relações, as relações das pessoas que a gente tem, claro que com certo cuidado, um certo afastamento, sim,
Mas, por exemplo, você vê pessoas hoje arrancando outras pessoas do ônibus, batendo em outras pessoas, porque o medo de pegar o coronavírus é uma coisa bastante louca. Desculpa, isso já virou loucura. E pessoas endossando esse tipo de coisa, como o senhor Átila Yamarino. Pera lá. E por que a mídia não fala, por exemplo, das pessoas que foram curadas? Não. Fala que não tem nem evidência que as pessoas se curam. Ou, por exemplo, por que quando tem algum remédio, as pessoas, a mídia já tira a totalmente a credibilidade do negócio, como fizeram com a hidroxicloroquina, cara. Um negócio de louco, cara. Os caras acabaram com a reputação do remédio para as pessoas não acreditar mesmo, cara. Cara, isso é surreal, bicho. Gente do céu. Tipo assim, esperança, foda-se esperança. Vai morrer mesmo. Tipo assim, claro que a gente não pode achar que a doença não é séria, mas porra, vai ficar assim apavorado, bicho. Pera lá. Gente, o século XXI foi um século dificílimo também, cara. O século XXI foi um século que só teve praticamente conflitos. Todas as décadas do século XX foram problemáticas para o mundo. Porra, a gente viveu em um mundo que teve Primeira Guerra Mundial, teve gripe espanhola, teve crash da bolsa, teve Segunda Guerra Mundial, teve Guerra Fria e teve outras merdas e as pessoas eram fortes. Então, se você acha que pode tirar alguma coisa boa desse coronavírus, tire que você tem que se tornar uma pessoa mais forte, tá? Tire essa lição. Tire a lição que você está se tornando uma pessoa mais forte. Tire. Tire essa lição que você. Tire a lição que você tá se tornando uma pessoa mais forte. Tente mais forte. Tente ser forte, não para você, mas quem você ama. Não adianta nada você chorar. Não adianta nada, me desculpa. Chorar não vai adiantar nada, cara. Me desculpa. Tentar se matar, esse tipo de coisa, cara, você só tá trazendo mal para as pessoas. Eu sei que é difícil a gente passar por tanta coisa difícil. Você acha que eu não choro? Você acha que eu não esmoreço, não? Você acha que eu não entro em desespero? Não fico, de certa forma, triste por toda essa situação? Cara, eu sou ser humano também. Eu tenho minhas fraquezas também. Mas eu tenho minhas virtudes. Eu tenho meu valor. E tá, caralho. E por causa desse valor que eu tento não desistir nunca. É, é, é pelo meu valor que eu tento ser uma pessoa melhor. Agora não adianta eu achar que vai todo mundo morrer, que não sei o que. Gente, para com isso. Você não tá ajudando ninguém, você não tá se ajudando, você não tá se ajudando, tá? Então, se você acha que ficar em casa é a solução, fique, mas depois aguente as consequências. Porque as consequências virão. Mas do que adianta ter salvar a economia enquanto as pessoas morrem? As pessoas vão morrer. Mas acontece que as pessoas depois vão morrer por outros motivos, tá? Porque as pessoas elas têm que entender que não se morre só de coronavírus nesse mundo. Entendeu? Não se morre só de coronavírus nesse mundo. Você tem que entender essa coisa. Você tem que entender isso. E é uma guerra, realmente uma guerra. E toda guerra, infelizmente, tem perdas. Se você acha que ficar em casa é a solução, fique em casa. Mas depois não ache ruim, por exemplo, quando as pessoas começarem a passar fome. Quando as pessoas acharem
a não acharem mais comida em condições de comprar. Ou vocês acham que o governo vai poder pagar auxílio emergencial para todo mundo? Quase ninguém está conseguindo receber essa merda. E tem gente que não precisa estar recebendo. Você acha que não tem pessoas que não estão passando necessidade? Ah, mas é culpa do governo, mas que né, lá em outros países é assim assado. Gente, a realidade de cada país é diferente. Infelizmente, a gente tem que ter essa noção. A gente tem que ter essa noção que o mundo de hoje é um mundo complicado, cara. Que o mundo de hoje, ele, infelizmente, a gente é atrelado sim à economia. Então, se a gente não pensar em economia, também é pensar em vidas. Ou vocês acham que as pessoas elas vão ficar em casa para sempre e o vírus vai sumir? E aí? E todas as atividades que todas as pessoas fazem? Cara, é um equilíbrio delicado, cara. A economia é um equilíbrio delicadíssimo. E esse equilíbrio foi tirado. Porque, por exemplo, mas as vidas humanas, não sei o que, depois a gente festa. Gente, não estamos falando de festa, estamos falando de serviços, por exemplo, de Uber, por exemplo. O Uber demitiu gente pra caralho. Já era uma complementação de pessoas que já não conseguiam emprego formal e tinha um automóvel para rodar. Eu mesmo, se tivesse carro, tava fazendo Uber, tava nem aí não. Tava nem aí não. E depois ainda falam, tipo assim, de uma maneira desabonadora de quem faz Uber, gente. Cara, é um serviço prestado. Toda profissão é um serviço prestado. Agora, por exemplo, a gente está vendo as profissões sendo destruídas. Gente, infelizmente, a gente tem que entender que cada um tem que se adaptar. Concordo com a adaptação, mas achar que o medo vai parar a vida? Quando teve HIV, as pessoas descobriram que tinha uma doença que era passada pelo sexo, as pessoas deixaram de transar? Óbvio que não, né? Passaram a usar o quê? Preservativo. Qual que foi a implicação de usar mais preservativo? Taxa de natalidade menor. Outras doenças foram, de certa forma, evitadas. Mas foi uma forma de se precaver ao HIV. Então, vai ser a mesma coisa com o Covid. Durante um tempo as pessoas não vão se cuidar, acaba pegando a doença, mas outras pessoas vão fazer todas as suas medidas, mas achar que se enfiar num buraco vai resolver alguma coisa, não vai resolver nada, meu filho. O medo ele não pode se transformar num covarde. Você não pode ser uma pessoa temerária, mas você tem que ter uma dose de coragem na vida. Gente, a virtude da coragem, cara, é uma virtude cardinal. Se você achar que você vai ficar para sempre em casa, beleza, fica em casa, fica. Mas depois não ache que quando seu emprego for destruído, quando sua vida for destruída, a forma como você vai ter as coisas, meu amigo, sinto muito, hein? Sinto muito, me desculpa. Que ninguém vai sair ileso desse negócio não. Nem as pessoas que perderam a vida e nem aquelas pessoas que vão sobreviver. Todo mundo vai sair perdendo, infelizmente. Agora a gente tem que escolher uma forma de o quê? De equacionar isso aí. A gente vai ter que equacionar uma forma de que também salve vidas, mas também salve o emprego das pessoas, também salve a dignidade das pessoas. Então a gente vai ter que encontrar uma forma. Pô, aqui no meu estado, beleza. Acho que 39 mortes até então. De um estado de 1 milhão de pessoas, com cerca de 1.000 casos, morrer 39 pessoas é um patamar ainda baixo.
Mas essas 39 pessoas, a gente também tem que entender que essas 39 pessoas, elas são uma grande perda para 39 famílias. A gente não pode também deixar de se sensibilizar pelas pessoas que perderam seus entes. Agora, por exemplo, a gente vê essa situação aí sendo usada para outros fins. Infelizmente. Então uma hora ou outra você vai ter que se expor. Se você acha que o vírus ele é inofensivo, beleza. É sua consciência. Porque você não é uma pessoa sozinha, você você vive numa comunidade. Ou vocês acham que eu não tenho medo de passar para as pessoas que eu amo, por exemplo, se eu tivesse coronavírus? Ainda mais se descobrissem, por exemplo, o Jean pegou coronavírus, o Jean falou contra o isolamento, o Jean fez pouco caso com nós. O que vocês acham que ia acontecer comigo? Eu ia ser execrado na internet. Apesar que eu não sou relevante, beleza? Mas quem soubesse, caralho, mano, iam lascar o pau comigo. E isso é uma culpa imensa, cara. E isso é uma culpa que assim, eu não sei se eu ia aguentar carregar. Mas eu tenho que entender que uma hora ou outra as pessoas que eu amo podem acabar pegando também. Por exemplo, eu vou ficar em casa, beleza, e aí tem que comer. Tem que comprar no supermercado. No supermercado, eu também vou me arriscar a pegar. Ou vocês acham que eu tenho horta em casa? Porque essas pessoas, tipo, que tem um certo padrão alto de vida e defendem ficar em casa, beleza. Mas elas não entendem, às vezes, a realidade de uma pessoa que não pode abrir mão de, por exemplo, ir na rua comprar alguma coisa para ela. Que ela não tem como pedir um iFood, por exemplo. Gente, a gente tem que entender a realidade do outro. E o ser humano, às vezes, não se coloca na condição do lugar do outro. A gente não se coloca no lugar das outras pessoas. Da mesma forma que eles reclamam que a gente não se coloca no lugar das famílias doentes, dos doentes, eles não se colocam no pai de família que hoje teve sua renda destruída. Eles não se colocam no lugar da pessoa. Infelizmente, cara, nem todo mundo é um funcionário público, um artista da Globo que pode receber sem trabalhar. Aliás, se destruir demais a economia, nem funcionário público vai ter dinheiro. E aí? Aí quando sobrar para eles, eles vão ver. Aliás, eles já estão reclamando, né? Que o Bolsonaro vai vetar um monte de coisa, mas beleza, vocês acham que vai ter aumento como? Vocês acham que vão ter aumento como nessa situação? A arrecadação caindo 90%. Cara, a gente teve o pior mês de abril em relação ao placamento de veículos. Cara, isso é muita coisa. Isso é coisa pra caralho. Ou vocês acham que as pessoas elas não estão perdendo emprego com relação a isso? Se não me engano, só a Renault e a BMW estão produzindo veículos no Brasil. Só duas montadoras, cara. E aliás, estão produzindo praticamente à toa, porque quase ninguém vai comprar. Não vai ter ninguém que compre. Quem que vai comprar? Ainda mais BMW. BMW talvez, porque as pessoas que têm mais poder aquisitivo vão sofrer menos com a questão do Covid. Mas e aquelas pessoas cara, é classe média para baixo. Você acha que elas vão querer trocar de carro? Me desculpa, né, cara? Não vão. Então é muita ilusão achar que, por exemplo, que vai salvar vidas ficando em casa. Isso aí é um instrumento de ação. É um instrumento
que as pessoas não estão entendendo que está servindo para outros meios. Então não ache que ficando em casa vai resolver alguma coisa. Você pode se cuidar, mas você vai ter que fazer suas coisas para que o teu emprego permaneça de pé, que você possa, de certa forma, ter dignidade, você não sofrer um assalto, você não sofrer alguma espécie de agressão, porque muitas pessoas estão passando necessidade, elas podem ficar desesperadas. E aí, o que você vai fazer? Hein? Por exemplo, se uma pessoa necessitada em desespero te passar uma faca em você e ela nunca foi, por exemplo, assaltante na vida. Porque assaltante tem a malandragem de assaltar a pessoa. Agora uma pessoa que nunca assaltou na vida vai assaltar pela primeira vez porque ela está desesperada. Ela vai passar a faca em você. Ela vai estar nervosa, mais nervosa que você. E aí, meu amigo? E as pessoas que estão, por exemplo, cometendo algum tipo de loucura? Gente, a gente tem que entender que cada um é cada um. O que a gente não pode de certa forma, é achar que... Deixa eu ver aqui que é legal. Achar que, por exemplo, que as pessoas não vão sofrer algum tipo de dano psicológico, porque tem aquelas pessoas que estão totalmente anestesiadas. Gente, assim, quando você vê que tem pessoas do teu redor que estão, beleza, tô aqui assistindo a minha live de sertanejo, tô comprando a minha comidinha, tô me quarentenando, que nem a Vera Magalhães. Ó, que legal. Gente, mas nem todo mundo pode se dar esse luxo. Me desculpa, cara. Nem todo mundo pode dar esse luxo, cara. Nem todo mundo é a Vera Magalhães, cara. Tem gente que tá passando necessidade, cara. E é até interessante, cara, que sempre foi a pecha que a esquerda se preocupa com o pobre e a direita é elitista. Eu nunca pensei dessa forma. Cara. Eu acho que quem pra mim é elitista, quem sempre foi elitista foi a esquerda. A esquerda que foi sempre elitista. Isso eu não tenho dúvida. Quem foi sempre elitista foi a esquerda. Porque a esquerda ela tem uma visão totalmente deturpada do Brasil, cara, da realidade. Então, para ele, por exemplo, ele acha que que o Estado pode prover tudo. Cara, infelizmente, a gente vive num país que não dá pra prover porra nenhuma mesmo. A gente não vive num país que dá pra prover porra nenhuma, cara. A gente viveu num país que foi o país do mensalão, cara. Do petrolão. A gente é o país do petrolão, cara. A gente é o país dos desvios de verba pública. É o que mais está tendo. É desvio de verba pública, cara. O que a gente tá vendo é um absurdo, velho. Prefeitos e governadores agindo como tiranos e superfaturando tudo, cara. Cara, é um absurdo, cara. É um absurdo o que tá acontecendo. Se a gente não fazer nada para afastar esses caras do poder, a coisa nunca vai voltar ao normal. Infelizmente, a coisa nunca vai voltar mais ao normal. Como eu temo que não vai voltar ao normal mais. Infelizmente. Infelizmente, eu acho, principalmente o brasileiro, ele não vai se recuperar mais. O brasileiro ele não se recupera mais dessa situação do coronavírus.
Ele quando começar a ter algo semelhante ou ter algo ou do tipo novos casos depois que passar o pico, as pessoas elas vão aderir a todo tipo de ideia que esse pessoalzinho tipo Átila, João Dória tá propondo, tá? Eles vão aceitar qualquer merda. Isso é totalmente evidente. Então não ache, tente entender que há mais coisas por trás em relação a isso. Você tem o direito de achar o que você quiser. Ah, eu não concordo em que a gente tem que ficar em casa, que é melhor fazer lockdown, beleza. Você acha que dá pra fazer lockdown? Você acha que dá pra fazer lockdown? Beleza, faça. Só que depois, quando você virar marionete do sistema, é tarde demais, meu amigo. Quando você trocar a sua liberdade por segurança, você não vai ter nenhuma coisa nem outra. Então, fique atento a esse tipo de coisa. Eu vou parando por aqui porque já ficou longo e não era objetivo também deixar longo demais. Eu vou testar para ver como que ficou o som, porque eu ia testar com o controle do Xbox, mas a sensibilidade dele é um lixo. Ia ser mais fácil para jogar e eu não ia abafar o som como eu posso estar abafando, mas eu fico por aqui. Muito obrigado aí pela sua atenção e até os próximos vídeos. Só parar.